Todos bem-vindos aqui ao canal Mulheres Vencedoras. Mais uma vez, na tarde desse dia, eu estou feliz em poder falar com todas vocês depois de alguns dias de ausência, né? Eu já quero pedir desculpa pela minha ausência, mas é porque eu estava envolvida com outros trabalhos por aqui, mas estou novamente aqui com vocês, tá bom? Vamos falar sobre o narcisista. Depois de um relacionamento com o narcisista, a vítima ela não aceita mais nada do que vem de alguém abusivo, ainda que não seja esse narcisista. Por quê? Porque na mente dela, ela está traumatizada por algo que ela viveu que ela não merecia. Então, entenda uma coisa, o que acontece com a vítima e o que acontece com o narcisista. A gente não fica pior, não. A gente passa por aquele luto quando você se desvincula do narcisista, você passa por aquele luto, você vai se recuperando aos poucos, mas ao decorrer do tempo, de acordo com o seu esforço que você vai fazendo, você vai se tornando uma pessoa novamente feliz, ou mais feliz, ou muito mais feliz do que aquela pessoa que você tem sido antes desses abusos. Aí você vai dizer, irmã, é fácil isso? Não, não é fácil. Mas você precisa cortar o cordão umbilical que o narcisista gostaria de ver você ligada a ele. Mesmo depois do descarte, depois do dia em que ele foi embora, ele ainda quer ver a vítima se sentindo presa a ele, sendo que ali ele não está mais como ele nunca esteve. Então, nós aprendemos a lidar com os outros, né? Depois de tudo isso que a gente vive, nós aprendemos a lidar com os outros sem pegar cargas emocionais de ninguém. Ou seja, você passa a ter um relacionamento tão maduro, tão responsável, tão positivo, que você não vive mais nada parecido com ninguém. Você cria uma maturidade, uma resistência, e isso daqui que eu tô falando para vocês é incrível. Isso é bom, isso não é ruim. Então, a sua experiência, ela é só sua, valoriza ela. Porque até mesmo se você, depois de alguns anos, você se debater de frente com outro narcisista, antes dele falar para você 3 palavras, você já o identificou. Porque você tem essa maturidade agora. Então, se tratando de narcisista é um deles, que você não vai parar para ouvir eles novamente. Então, o que acontece? O negócio dele, enquanto idas e vindas, ele quer fazer com que a vítima se sente à vontade. É verdade que eu tô falando. Ah, já que ele foi e volta a hora que bem entende, então eu tô à vontade. Porque na hora que eu menos espera, ele vai voltar. Mas só que esse super à vontade, esse à vontade que aparentemente o narcisista deixa a vítima sentindo, não é à vontade. É uma forma de fazer com que a vítima fique esperando a volta dele. Para que você, né, se acha, o intuito do narcisista, para que a vítima se acha internizada com ele, ligada a ele. Só que a vítima não está mais ligada a ele porque ele já cortou o cordão umbilical, ele já deu o descarte e ele já foi. O que ele quer é ver a vítima se sentindo presa ao que ele oferecia. Então, aí está o perigo. Se a vítima não tiver um psicológico bem fortalecido, o emocional fortalecido, o que acontece? Ela acaba acreditando que o narcisista voltou e voltou diferente porque ele sentiu falta dela. Não, ele não sente falta de ninguém, ele não sente falta de pessoas. Ele sente falta de ver a vítima no lugar da vítima e ele como abusador. Você vê que quem pode dar um diagnóstico para o narcisista são os psiquiatras. Mas como que você vai levar um narcisista na sala de psiquiatra para fazer uma consulta? Ele não vai querer ir nunca. Eu não sou maluco, eu não sou doido. Vai você, eu não vou. Então, só eles podem diagnosticar. E depois de diagnosticado, ele vai dizer que esse médico, essa pessoa que o diagnosticou, que está totalmente errado, que não entende nada de medicina, que deu um diagnóstico para poder confundir a mente dele. Ele sempre vai querer sair com a razão, não importa. Ele pode estar na frente de um juiz. Ele vai achar que o juiz errou, que o juiz não foi justo com ele. Então, o que acontece? Eles agem como se eles estivessem no mundo avaliando todas as demais pessoas. Mas eles jamais poderiam ser avaliados por alguém.
Essa é a mente de um narcisista. Então, a vítima, quando ela está dentro de um relacionamento com o narcisista, ela se sujeita a muita coisa, entendeu? E ali dali não vem nada para a vida dela. Ali vem é bobeira, é besteira, é engano, é mentira. E tudo isso é para causar também um medo na mente da vítima, porque quando a vítima sente medo, ela não age. Então, assim, biblicamente falando com vocês, né, não sei se você já ouviu essa passagem, Jó foi o único homem que Deus usou, né, para poder provar para o diabo que o diabo não tem nada. Na Bíblia, quando o diabo quis permissão para tocar em Jó, ele queria conversar com Deus e dizer, claro que ele é assim, claro que ele te adora, claro que ele te serve, você dá tudo para ele tem tudo. Deus falou, não, ele não me adora por causa das coisas que ele tem, ele me adora porque eu sei quem ele é. Então é muito importante quando nós sabemos quem nós somos em Deus, quando você sabe quem você é em Deus. Tanto que Deus permitiu que ele fosse, né, tocado, os bens dele, as coisas dele, mas ele permaneceu adorando e foi fiel a Deus até o final. O que importa é que nós saibamos quem nós somos em Deus. Então, de onde você vem e o tempo que você está aqui, o que você vai fazer para progredir, para abençoar, para crescer, para somar na vida de alguém. O importante é isso. Porque o adversário, ele é acusador. O adversário das nossas almas, ele é acusador. Mas Jesus, ele é o nosso advogado. Graças a Deus que nós temos Jesus como nosso advogado. E o inimigo das nossas almas, ele anda por aí rodeando a terra e passeando por ela. É o que está escrito na palavra. Passeando, sondando a terra. Anda por aí à toa. Vamos dizer a palavra certa. Vagando. Porque ele é o príncipe desse mundo terreno. Desse sistema. Ele é o príncipe da matéria aqui, ó. Agora, quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, o Espírito governa sobre a alma governa sobre os demais, porque o Espírito de Deus tem todo o controle sobre tudo. Nós precisamos chamar Deus para a nossa vida. Então, Deus é aquele que deve acompanhar a nossa trajetória todos os momentos da nossa vida, pensamentos, obras, atitude, aquilo que nós falamos, que nós pensamos, que nós fazemos, que seja feito para a glória de Deus, porque essa é a única forma que nós temos, é a única ferramenta que nós usamos para poder vencer o adversário das nossas almas, que ele atua nesse mundo, cegando a mente de muita gente. Então vamos lá. O narcisista, ele começa a cobrar da vítima até o horário que ela dorme. Aqui eu estou falando para vocês o que eu estava falando pouco antes de eu ler o versículo da Bíblia, que é quando ele quer controlar, ele quer dominar, ele quer te colocar um medo na sua mente para que você não reaja, para que você não haja. Ele começa a controlar todos os seus passos para que você comece a até dizer aonde você está e que hora você dorme. Não é porque ele te ama que o narcisista faz isso, é porque ele quer o controle dos seus passos. É como se ele tivesse a necessidade de saber tudo sobre você. E a vítima, por não entender, ela pensa que isso é amor. Ele quer saber tanto de mim porque ele me ama, sendo que não é. Quanto mais ele saber sobre você, mais ele vai saber como te trazer para o lado dele e te enfraquecer. Então vai ficar mais fácil para ele te controlar, para ele ir te manipulando. Cada vez mais ele vai entrando e a vítima vai ficando acuada e sem saída. Então, não dá a carreira certa para narcisista. Se ele não te alcança, ele não te domina. Se ele não te domina, ele não te controla. Se ele não te controla, ele não tem nenhum poder sobre a sua vida. Entenda isso. O narcisista, ele te ilude. Veja bem, narcisista, ele te ilude para você se sentir numa falsa esperança, onde a qualquer momento tudo isso pode vir melhorar, sendo que melhora não tem nunca e nós sabemos disso. Só que na realidade, ele quer tirar a sua esperança quando ele vê que você acredita naquele falso self que ele te apresentou, que é uma pessoa que não é. Você acreditou numa pessoa que não existe.
Então ele entra tirando a sua verdadeira esperança, trazendo você para olhar para o falso self dele, aonde você passa a acreditar num self que não é verdade. Aí ele te coloca em total isolamento. Depois desse acreditar da vítima naquilo que ela viu no narcisista que não é verdade, mas se passa como se fosse, ele agora te coloca no isolamento. E a vítima percebe, né, que ela está perdendo. Ela está perdendo, nem digo coisas, não. Ela está perdendo ela mesma de vista. A vítima consegue perceber isso. Mas a dificuldade de acreditar, né, nela mesma tá ali. Ela agora começa a olhar para ela e não achar mais credibilidade nela, porque ela depositou toda a credibilidade no narcisista. E ela passou a acreditar nas mentiras do narcisista, naquilo que o narcisista mostrou para ela que vivia, do que na própria vida dela. Por isso que a vítima, no isolamento, ela termina adoecida, enfraquecida, sem dirigir a própria vida dela, porque ela acreditou em alguém que não foi verdadeiro com ela. Nós estamos falando aqui de uma personalidade narcisista. Então, a mente da vítima fica realmente enfraquecida. E o narcisista faz a vítima se despir. Ela fica desnuda diante do narcisista. Ela entrega, ela faz total entrega para esse narcisista. E essa vítima começa a rejeitar todo mundo. Isso aqui, gente, acontece, não é mito, isso é verdade. A vítima rejeita todo mundo que fazia parte do mundo dela para que ela agora seja inteiramente desse narcisista 100%. E a vítima pensa que o narcisista está cobrando a presença dela por perto porque ele a quer demais, porque ele a ama demais, porque ele quer a proteger. Não é verdade. Que cuidado é esse? É tudo mentira. Ele já planejou te deixar sozinha, num isolamento, e para isso ele precisou tirar as demais pessoas de perto de você, para que você se sentisse sozinha olhando só o falso self dele. E ele faz isso sem te avisar. Quando você percebe, as pessoas que te faziam bem já foram embora da sua vida. O que está ali? Somente o narcisista dominando até o momento que você dorme e acorda. Então, de repente, gente, tudo isso acontece de repente e é do nada. E do nada também esse narcisista muda. Do nada ele muda, do nada ele fica em silêncio, do nada ele te humilha, do nada ele te descarta, do nada ele te nega aquilo que ele vê que você gosta, do nada ele te trata estranha, do nada ele te olha atravessado, do nada ele diz que você salgou a comida, do nada ele diz que o seu cabelo tá feio, do nada ele vai dizer que você tá gorda demais, do nada ele vai dizer que você não tem nada para ele, do nada ele vai dizer que se não fosse ele na sua vida que você estaria morta. Do nada ele começa a jogar coisas na cara da vítima para fazer ela descer psicologicamente, emocionalmente e balançar a autoestima dela. Isso é do nada, num repente ele tem esse surto sempre te diminuindo. Então nesse estágio, a vítima já perdeu até a vontade de se olhar no espelho e isso é verdade, isso acontece. A vítima quer olhar para ela, mas ela, quando ela olha no espelho, ela não vê ela. Ela vê o reflexo de uma outra pessoa, ela vê o quê? As energias do narcisista que sobrecarregou a mente dela, que é isso que ela está vendo agora no espelho, que ela rejeita, vê isso que ela está vendo. Então, o cuidado com ela mesma desce, a vítima deixa ela para depois. Quem era assim? Era o narcisista. E agora ele vê que você está vendo em você aquilo que é dele, aquilo que ele carrega nele. Então, o narcisista ele vai se passando por bom, né, por radiante, por gente boa, por uma pessoa incrível, e a vítima desse narcisista começa a se passar por uma pessoa invisível. Ninguém agora te vê, ninguém te nota, ninguém te ajuda, ninguém te olha, e por mais que você fala, parece que ninguém te entende. Então é isso que o narcisista quer ver a vítima vivendo aquilo que pertence a ele. Então, a vítima olha em volta dele e agora ela não vê amigos. Os parentes, as pessoas que ela celebrava a vida junto, que ela estava sempre junto, né? Que ela comemorava, que ela fazia questão de estar vivendo uma vida normal e saudável com essas pessoas, ela agora olha e não vê mais. Porque durante o tempo do isolamento, o narcisista trabalhou para que ela dispensasse tudo isso da vida dela, oferecendo-se como se ele fosse o suficiente para cobrir tudo isso que você vivia. Então eu quero que você entenda isso aqui.
O trabalho do narcisista é afastar parentes, amigos, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua vida social de você, para que você viva e veja nele algo que não existe. Quando você olha, foi tudo isso embora da sua vida. O seu carro se foi, seu dinheiro se foi, já acabou, o dinheiro desapareceu. A vítima olha para as mãos dela, ela não vê nem para ela e nem vê para dar. Ela se vê em total escassez de tudo aquilo que ela tinha em abundância. Agora o narcisista se apresenta para você como se ele fosse o abundante e como se ele tivesse para te servir. E se você não aceitar ele te tratar dessa maneira, nem aquilo que ele te oferece, que é migalha, você passa a ter. Então a vítima começa a pensar que nem migalha ela vai ter mais. E a vítima começa a se ver realmente nesse quadro, onde ela doou demais para a pessoa errada. E logo vem outro descarte, vem outra volta e vem outro descarte. E ele finge ficar, mas quando ele finge ficar, ele também já está indo embora, ele nunca fica. Nunca está com ninguém, em lugar nenhum, nem com você, nem com nenhuma outra vítima. Né? E fala o tempo todo e não se resume a nada, viu? Era tudo mentira. Era tudo para prender a sua mente numa vida falsa que ele vivia, onde ele só queria saquear você do seu melhor, você empatando o seu tempo na vida dele, você deixa de crescer e o narcisista começa a aparecer na família, na rua, no emprego, na igreja, na sociedade, no trabalho e na vida dele. Erradamente, mas ele aparece. Enquanto a vítima fica dentro de casa se tratando, ela desaparece para que o nome dele seja lembrado. Tudo mentira, tudo engano. Ele adoece, ele enfraquece, ele isola, ele tira as melhores pessoas da sua companhia para que ele se veja como alguém que vai cuidar de você. Sendo que, na verdade, tudo que ele deseja é ver você até mesmo sem as migalhas que um dia ele tinha para te oferecer. Então fica com esse abraço, com essa reflexão no seu coração. Que Deus abençoe você na tarde desse dia. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua presença, pelo seu carinho e até o próximo vídeo.